Bora, fiel, que teve zoeira e provocação hoje no jogo aberto. Ronaldão largando aço aí no elenco, no Dorival Júnior. Tudo da repercussão que teve esse empate de Corinthians e Vasco. Treta entre Mateuzinho e Yuri. Memphis Depay saindo bravo, Dorival discutindo com torcedores, as entrevistas dos jogadores no pós-jogo e o nó tático que Diniz deu no Dorival, mas tá tudo aberto, domingo tem volta. Vamos ver o que o Ronaldo, Renata Fã e todo o elenco aí do jogo aberto falaram dessa partida. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Edu Dracena, vamos começar a avaliar a questão do Vasco da Gama, porque jogou melhor, criou oportunidades, poderia ter feito 1-0, 2-0 no placar, não fez. Porém, o empate na casa do adversário e a decisão sendo no Maracanã também é legal para o Vasco. Qual é a sua sensação em relação a não ter conseguido vencer e poderia ter feito, mas ao mesmo tempo, agora a torcida do Vasco é que vai estar apoiando mais presentemente? E que vai lotar o Maracanã nesse jogo de domingo, Renata. O Vasco, uma postura assim ótima que eu vi no Vasco. Teve atitude, marcou em cima o Corinthians, não teve medo de jogar. Eu acho que a característica do Diniz é essa, que ele fala sempre a palavra coragem. Então ontem o Vasco teve coragem para jogar no Neoquímica Arena, porque não é fácil, casa cheia. Muitos aqui se davam que ia golear, já ia acabar o campeonato do primeiro jogo, e a gente viu que isso não aconteceu. E pelo contrário, como você bem disse, Renata, era para o Vasco sair com a vitória. O Vasco ganhou o meio de campo, engoliu o meio de campo do Corinthians. E isso faz com que o Vasco entre no próximo jogo já com a confiança lá em cima. Apesar que o Vasco oscilou muito na temporada. A gente espera que ele não possa oscilar agora nesse jogo final. E o Diniz é um excelente treinador. O Diniz escalou muito bem a sua equipe. Os jogadores entenderam, tiveram comprometimento na marcação. E nenhum jogador só ficou jogando com a bola. Pelo contrário, o Coutinho vindo marcar. Renata, era impressionante o que ele fazia. Por mais que tecnicamente não estava bem ontem, mas ele recompôs, ele ajudou na marcação. Então eu entendo assim, o Vasco, claro, poderia ter saído com um resultado melhor, mas também não é tão ruim assim não levar esse empate para o Rio de Janeiro. Ronaldão, sua expectativa era de um resultado positivo, que não tomaria gols, e de fato não tomou, mas não fez gols. O Corinthians, mesmo com a Fiel, mesmo jogando no seu estádio, teve uma das piores atuações. Muitas vezes reclamamos do Corinthians no Campeonato Brasileiro em casa, e parece que ele repetiu o roteiro. Repetiu o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro foi assim. O Dorival, ele não está em sintonia com a Arena. Essa que é a verdade. O Dorival não está em sintonia com a Arena. Todos os jogos que fez ali comprometeram, sim. Tanto é que o último dessa competição, ele perde para o Cruzeiro em casa. Mas o Vasco com o Diniz foi um Vasco guerreiro. Um Vasco, muitas vezes, bloqueando o meio de campo. Foi aí que não tinha espaço. O próprio Memphis, o próprio Garro também, que ficou apagado no jogo. Então, o estudo que o Diniz fez deu tudo certo. E o grande azar do Vasco, que eu percebi, o grande azar do Vasco, veja bem o que eu vou falar, foi ter vocês torcendo para o Vasco, porque vocês são pé gelado, vocês já estão de férias e vocês torcendo para o Vasco. Eu acho engraçado, porque eu falei que o placar seria 2-1 para o Corinthians e errei. Porque o Vasco tinha tudo para ganhar o jogo ontem, porque jogou mais, ele se expôs mais. Parecia que estavam jogando em casa o Vasco. E o Corinthians sentiu essa marcação. O Dorival se perdeu até. Ele deveria já ter vindo com o time no segundo tempo, já com as mudanças. Ele espera 5 minutos para fazer a troca. Eu falei, meu Deus, o Dorival ficou louco. Ele falou que muitas vezes ele não substitui tão rápido assim no intervalo, porque ele prefere primeiro reposicionar a equipe. Porque ele conversa, ele espera 15 minutos. Foi assim o Campeonato Brasileiro todinho em casa. Ele toma um sacode no primeiro tempo, aí ele vem no segundo tempo, ele conversa com o time no vestiário. Olha, gente, a postura tem que ser outra. Aí ele espera 15 minutos para mexer. E ontem, no desespero, ele já mexeu no time dele. Mas quer dizer, ele passa uma mensagem dentro do vestiário e no campo ele mostra outra. Então, o Dorival se perdeu porque o Diniz, parabéns, você amassou o Dorival. Mas é o primeiro jogo, hein? E na Arena o Vasco não ganha. Fique bem claro. Você não falou que a torcida joga, que a torcida incentiva. E aí, por que então a torcida não jogou ontem? Eu vou te explicar. A torcida não jogou ontem, porque você fala que é a torcida. Olha como o cara fica de férias, desesperado. Eu vou te explicar. Ontem era um jogo pro Corinthians perder. Só não perdeu por causa da sua torcida. Porque ontem o Corinthians foi envolvido dentro de campo. Só que fora... o clima, que veio. Ali a Arena tem isso aí. O Corinthians só não perdeu porque perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Ceará, perdeu pro Bahia.
goleou o Inter. O Inter também não pode. Aí, então, é isso aí. O Corinthians não estava preparado para o jogo ontem. O Corinthians estava preparado para o jogo ontem. E só não perdeu devido à sua torcida. Você quer ouvir isso, né? Então você escuta. Por causa da sua torcida, o Coringão lá empatou 0-0, jogo ruim pro Corinthians. E com a sua torcida empatou o jogo. Cicinho, se você tá no time do Vasco, termina a partida 0-0 e sabe que a decisão vai ser na sua casa. Qual é a postura dos jogadores do Vasco? E ao mesmo tempo, o Corinthians sabe que precisa reagir para ontem, porque vale título. Manter a mesma confiança. Melhorar na questão ataque, né? Porque o Vasco também ficou devendo no ataque. O Coutinho, do meio para frente ali, ficou devendo, teve a oportunidade de deixar os companheiros em condições de fazer gol. O Ryan jogando abaixo, né? O único que estava tentando ali era o Andrés. Então, assim, o Vasco foi melhor do que o Corinthians, mas foi também um jogo bem feio. A estratégia do Corinthians deu certo, por quê? A estratégia do Corinthians era ter todos os jogadores com cartão amarelo pendurado para o último jogo. Então acabou dando certo, até entendo que o Corinthians jogou mal por conta desse possível receio. Eu acho que o Corinthians estava desmerecendo o Vasco, então, porque o Vasco jogou muito bem. Não, mas se o Vasco tivesse jogado melhor, teria ganho, porque o Corinthians jogou muito abaixo. E aquela história, o Corinthians, quando ele é favorito, ele se borra. É o quê? Ele se borra, como aconteceu esse ano todo. O Corinthians entrou como próximo jogo, quem é favorito? O Vasco. Pode ser que o torcedor corintiano crie uma grande expectativa aí por conta do favoritismo. Sim, mas só uma coisa, o Cruzeiro também, quando jogou com o Corinthians, na sua casa acabou o Vidal machucado e o Romero foi um cartão até discutível. E ganhou do Corinthians a próxima partida. Eu não acho que o jogador tem que entrar pensando no próximo jogo. Mas tem duas. Se faz um resultado elástico em casa, você se preocupa bem menos com o jogo do Rio, né? Mas eu falo isso com o sentimento de ex-atleta, Renato. Porque é difícil você entrar no primeiro jogo da final sabendo que você tem cartão. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com companheiros. Então, tem uma outra jogada que você tem que matar a jogada. Você pensa duas vezes. Eu soubesse, eu não tinha medo de fazer o jogo. Acontecer isso aí, não. Entenda bem, não estou falando que o Corinthians poupou. Mas a postura dos jogadores, com exceção de Ranieri, que não estava pendurado, e eu acho que Quem que ficou fora por causa de cartão? Quem ficou fora? Do Corinthians. Ninguém! Mas qual o lance, de repente, que era para chegar e não chegou? Não é qual o lance. Edu, a questão é essa. Se o Corinthians ele tem a obrigação de ganhar, ele precisa sempre querer mais. E quando você quer mais, automaticamente, ou você vai ter contato físico. Então é mais nesse quesito. Eu acho que o Corinthians queria levar todos os jogadores para o segundo jogo. E o Dorival estava com os ânimos tão acirrados que discutiu com o torcedor e comentou sobre isso na coletiva. Eu tenho um máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que sempre, que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. Falando em não ter sangue de barata, o Memphis, quando foi substituído, não gostou e o próprio Dorival comentou esse assunto. Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Segundo aspecto, nós trocamos o Ranieri, o que diminuiu a nossa altura com bolas aéreas. E foi bem no momento que o Vasco tinha acabado de colocar o Verratti, aumentando a sua estatura. Eu não podia diminuir a nossa estatura, até porque as bolas paradas já havia acontecido um lance anterior, onde haviam feito um cabeceio no pé da nossa trave. Ele foi substituído, faltava o quê? 10 minutos para acabar o jogo. Muito pensando também num desgaste ainda maior dele, em razão do que ele havia passado, do que propriamente em outra qualquer condição. Então, tem hora que você tem que pensar um pouquinho na frente, porque se acontece a partir dali uma lesão, nós não o teríamos para o domingo. O Memphis saiu muito bravo. Estava concentrado no jogo, sim. E o Dorival dando a sua justificativa. E qual é a sua justificativa, A minha tá aqui na garganta, Dorival. Então por que você não tirou o Yuri também? É só 5 substituições, pô.
Tem Por que 6, você não 7? pensou em tirar o Yuri também? O Guinegão tava voando. Então tem coisas, Dorival, que o torcedor também, muitas vezes se faz de tonto. Mas em casa você não tem dado conta do recado, meu Deus. Será que esse torcedor era o Ronaldo? Não, eu tava do Aquele outro que ele lado. brigou? Não, eu tava Ele do falou outro que todo jogo o cara tá lá e que o cara fala as mesmas coisas. Meteu uma peruca, pai. Não, eu tava do outro lado, mas eu falei isso aí também. Falei, tira o Yuri, pô! O Yuri, a bola tá pegando na canela dele, Dorival! Eu te falei isso. Agora, tem coisas que o treinador ele não precisa responder porque o cara fica xingando todo dia ali. E daí? Se tá reparando no cara fora do campo, você tem que reparar dentro de campo. Tem que mexer dentro de campo. Não é esperar dar 15 minutos do segundo tempo, Dorival. Então, se você tá preocupado com a sua cabeça fora, sinal que você não tá concentrado no que você tá fazendo. Eu falava isso pros meus meninos quando jogava. Quando o cara saía do campo, chegava no vestiário, eu vou brigar. Eu falei, irmão, peraí, se você não deu tudo lá dentro, você quer vir brigar aqui é pra você descansar. Deixaram você descansar. Lá dentro é a guerra, aqui a gente se abraça. Então é assim que funciona, Dorival. Você é das antigas. Você tá deixando os caras entrar na sua mente? Que é isso? Falando em companheiros se abraçarem, Yuri e Mateuzinho tiveram aquela história, uma DR, duas nhacas. aquela tretinha, e aí o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, comentou esse assunto, tava ali pertinho dele. O outro acha que é o Zé Maria. Todo mundo quer ganhar e as coisas quando não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente e aí na verdade eu fui apartar ali uma discussão entre a gente, mas que era uma discussão para nossa melhora, para a gente melhorar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo. Falei aqui pro Ronaldo, quando o Mano Menezes chamou o Yuri de burro, o Yuri ficou pianinho. Nunca vi o Yuri tão fora da casinha, tá aí, ó, circulado, mostrado com bastante foco. Gente, o que aconteceu ali, Ronaldo? Não, e o legal, um não marca gol e o outro não marca. Quer dizer, acho que eles falaram isso pro outro. O Mateuzinho, você não marca gol. Ele falou, você não marca ninguém. Tava assim, os caras estavam discutindo essas coisas. Agora você matou a charada. Você foi chamado de burro e ficou quieto. Agora o cara tá te cobrando posicionamento. Você quer falar o quê, Yuri? Mas você tem que normal, voltar a jogar bola, irmão. Essa briga você tem que é voltar a normal. dormir. A bola pegou na sua canela 20 mil vezes ontem. E toda hora a torcida, Yuri. Chegou uma hora que cansa, irmão. Põe essa bola pra dentro do gol. Teve outra oportunidade, estava impedido. Tudo bem que o Biduzinho passou. Biduzinho está me surpreendendo. Vou até respirar pra falar de você, ó. Biduzinho está me... Olha, bebê, tá bonitinho. Mas toma cuidado nas costas quando for, mas com dois na marcação. Agora é o seguinte. Ô, Yuri, guarda a bola, filho. Tá, mas e aí, o que aconteceu ali? Bola. O que aconteceu foi isso aí, a cobrança. E essa cobrança, ela acontece muitas vezes. Eu vi até o Ramalho na entrevista falando isso aí. Essa cobrança acontece, só que na final tem mais câmeras, né, menina? Todo mundo pega. Mas é cobrança de posicionamento, tem que ter. E os caras têm que reclamar, os caras da defesa. O Memphis foi lá na defesa e falou pro Ramalho. Falou, irmão, se não der certo aí que tá enroscado, chuta pra frente que a gente vai brigar lá. E é isso que acontece. Aí o Mateuzinho falou, irmão, você tá batendo na canela. Ele falou, e você não marca. Com a troca de elogio. Você já passou por isso, Edu? Vixe, várias vezes. Isso é normal, Ainda mais de goleiro brigando com você. Eu sou seu goleiro. É normal cobrar o companheiro. Ronaldo, quantas vezes já fez isso na carreira dele? Não. Quantas vezes foi lá e abriu o braço pro zagueiro lá? E aí, vai deixar chutar? Vai deixar cruzar? Não faz isso. Se deixar, vai tomar gol. E vale título, né? Vale Mas taça. isso é normal. Isso aí, principalmente na tensão que tava ali, final de campeonato, um querendo ajudar o outro. E aí, então, ninguém vai falar, por favor, fica aqui na minha posição, ou por favor, chuta pro gol. Não. Ali realmente... Agora, acabou o jogo, irmão. Aí, tamo junto, vambora. Acabou. Aqui, cada um defendendo o seu, mas em prol do grupo. No primeiro jogo da final, a Fiel representou nas arquibancadas mais de 47 mil corintianos, com direito a mosaico e provocação, relembrando o título do Mundial de 2000, conquistado em cima do próprio Vasco. A torcida pedia sangue no olho. Breno Bidon, logo no início, tratou de mostrar que não faltaria raça. O Vasco mostrou também que não veio em São Paulo para passear. Nesse lance, Ryan recebeu de Andrés Gomes livre. Ficou cara a cara com Hugo Souza. Colocou a bola na rede, mas estava impedido. O time carioca contava com toda a experiência de Coutinho. Tabelou com Nuno, que acionou o PH. O lateral buscou o Puma. Não rolou. Garro voltou ao time titular e apareceu bem nessa cobrança de falta. André Ramalho desviou e Yuri Alberto mandou pro gol. A bola acabou sobrando para Memphis Depay, livre na pequena área. Ele saiu comemorando, só que a bandeira subiu. Outro impedimento. O Timão pecava demais na saída de bola.
A equipe carioca se aproveitava desses erros. Puma teve chance, demorou para definir. Aliás, essas chances perdidas pelo Vasco caíram na conta do bom gramado da Arena. Não achei que faltou capricho para os jogadores. O que eu acho, assim, tem um pouco a tensão da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Corinthians é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passe, não são acostumados a errar. É um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente, principalmente essas bolas de mais precisão. Mesmo com as mudanças feitas por Dorival Júnior no segundo tempo, foi o time de Diniz que esteve mais perto de marcar. Barros, de cabeça, carimbou a trave. Um pouco antes desse lance de escanteio, Mateuzinho e Yuri Alberto se desentenderam. Hugo precisou separar. Todo mundo quer ganhar. E as coisas, quando não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente. E aí, na verdade, eu fui apartar ali uma discussão entre a gente, mas que era uma discussão para nossa melhora, para a gente melhorar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo. Talvez hoje, por ser uma final, as câmeras fiquem mais atentas a esse tipo de detalhe, mas eu vejo isso de uma forma totalmente natural. São coisas que normalmente ficam tudo dentro de campo. Também na bola parada, e dessa vez sem briga, Gustavo Henrique arriscou pelo lado do Corinthians. O sistema defensivo vascaíno foi muito elogiado pelo professor, também não é para menos. Léo Jardim defendeu até com o pé o chute de Yuri, que já estava impedido. Foi uma situação muito rápida, em que foi uma bola cruzada e ele acabou chutando a bola no meu contrapé e eu consegui deixar o pé para tirar a bola. Já no finalzinho, o holandês Memphis Depay foi substituído por Dieguinho e não escondeu a insatisfação com Dorival. Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Tem hora que você tem que pensar um pouquinho na frente, porque se acontece a partir dali uma lesão, nós não o teríamos para o domingo. Eu vejo com bons olhos que ele está querendo jogar, está querendo estar em campo, está querendo ajudar. Não vejo isso como uma forma de desrespeito. Dorival também deixou o campo de cabeça quente, discutiu com alguns torcedores. Tenho um máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas é o mesmo que sempre, que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. 0-0 em Itaquera, e se tratando de uma decisão, faltou criatividade, principalmente dos donos da casa. Agora é no Maraca. Está tudo em aberto para o segundo jogo da final, domingo, no Rio de Janeiro. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O Vasco quer conquistar o segundo título da Copa do Brasil e o Corinthians sonha com o tetra. O Vasco foi bem, não tenham dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Nem tudo está perdido. Vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos. Eu compartilho que a gente jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho um sentimento de frustração. Talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando, vai se decidir no Maracanã. O telão da Arena deu o recado. A Fiel vai invadir o Rio, mas nas arquibancadas o domínio será carioca e os ingressos já estão esgotados. Cenário perfeito para uma final histórica entre dois times que merecem um momento de alívio. A equipe do Vasco veio numa proposta que teve sucesso hoje, mas a nossa equipe tem uma capacidade muito boa de conseguir chegar lá no Rio de Janeiro e conquistar esse título. A gente tem que manter a cabeça tranquila. A gente tem muita chance para sair daqui com a vitória, mas domingo a nossa torcida vai estar lá, já esgotou os ingressos, então nossa torcida vai fazer uma festa linda. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória e sair campeão de lá. Já começa então falando junto com o Capelanes aí sobre esse empate em 0-0, um jogo que se esperava muito mais da qualidade técnica, mas tudo bem, é uma decisão, os gols não apareceram e o Vasco vai satisfeito para o Rio de Janeiro. Boa tarde, os amiguinhos aqui, faz tempo que eu não os vejo. Eu vou precisar dar razão pro Capelanes. O quê? A final nivelada por baixo, o jogo feio. O Capelanes falou que ia ser um amasso do Corinthians. Isso eu também não entendi. Pela qualidade dos times, mas assim, o Vasco teve a oportunidade, não fez
lá para merecer a vitória, mas teve a oportunidade pelo baixo rendimento do Corinthians. O Corinthians, vou bater na mesma tecla, quando é favorito, ele se borra, ele tem que usar fralda. Capelanes, agora explica a sua teoria. Ontem você colocava que era um favoritismo enorme do Corinthians, falava em amasso, falava em superioridade. Bom, vamos lá. Eu fiz duas análises ontem, tá? A primeira análise que seria uma final nivelada por baixo, que dois times que fizeram uma temporada muito ruim lutaram contra o rebaixamento até a última rodada do Brasileiro. Ponto. Dito isso, eu não vou dar mérito ao Vasco, não. Eu vou dar mérito ao Fernando Diniz, que amassou o Dorival. Ele empacotou, embrulhou e entregou de presente de Natal. Porque o que o Fernando Diniz fez com o Dorival, você que na última entrevista coletiva... Lembrando que o Fernando Diniz é Vasco, viu? O que tem, AP? Então você tá dando crédito ao Vasco. Sim, irmão, eu tô dando crédito ao Diniz, não ao Vasco. Porque pra mim, você vai entender. Mas ele é Você vai entender, deixa eu terminar de chamar o bico. O meu ponto de vista é o seguinte. Ontem, pra mim, foi mais demérito do Corinthians do que mérito do Vasco. Não. Demérito do... Mas deixa eu terminar de falar. O Corinthians ontem, o Dorival, que eu tanto amo, Dorival, você que deu lição de moral em todo mundo na última entrevista coletiva, paladino da justiça, da moralidade, do jornalismo, de não sei o quê, você errou tudo ontem! Tudo! Acho que foi a primeira vez na vida, da história do futebol do mundo, que um treinador errou em absolutamente tudo! Tudo! Por quê? Escalou mal! Aí você deveria mexer no primeiro tempo, porque o time estava catado em campo. Você espera o intervalo. E você não mexe no intervalo. Aí você mexe com 6 minutos do segundo tempo. Você tira os caras errados. Você troca os caras de posição. Você pega e não tira o Yuri Alberto. Não dá uma chance pro Negão. Aí a gente vê a matéria da Gabi aí. O que você tem contra o Negão? Era o momento do menino. O Yuri não tá entregando. Não é o culpado dos problemas do Corinthians. Mas não vem bem. Que meritocracia é essa que você tanto preza e você não coloca na risca? O Memphis Depay ontem também, de bibi, não jogou porcaria nenhuma ontem. Turismo, e sai fazendo biquinho. Turista. Então, o meu ponto de vista é o seguinte. Ontem, o Corinthians protagonizou uma das maiores piadas, um dos piores desempenhos da história desse time. A sorte é que o time do Vasco é fraco. Porque se o time do Vasco é um pouquinho bom, faz 1, 2, 3-0. Por isso que eu falei ontem que o time do Vasco tecnicamente é limitado. Então o Corinthians fez um dos piores jogos. A Copa do Brasil acabava. Para finalizar, para finalizar o pensamento. O Corinthians ontem fez o pior jogo dentro da Copa do Brasil. A sorte é que não perdeu. Marco Aurélio Cunha. Eu vou sublinhar aqui rápido o que ele falou. Que o PSG ia fazer um amasso no Flamengo. E que o Corinthians ia fazer uma. O senhor falou que ia ser 3-2 pro Corinthians ontem, doutor. Então falou errado também. Mas não o senhor tem tato de vidro, que nem eu. Não desse tamanho. Porque eu não esperava amasso, eu esperava um jogo com muitos gols. Isso, foi 0-0, parabéns. Pela forma de jogar do Legal, Fernando foi 0-0. Ok, não aconteceu. Mas não houve amasso nem do PSG sobre o Flamengo e nem amasso do Corinthians sobre o Vasco. Então, suas previsões são um pouco fictícias. A questão toda, Everton, é que a gente sabe que são 2 jogos. A gente estava falando do Intercontinental, que era um enfrentamento do PSG com o Flamengo, um jogo só. Tem estratégia. E agora não adianta só ficar pensando por que não deu certo. Já tem que se preparar para o jogo mais importante do ano, tanto Vasco e Corinthians, que é a final no Maracanã. E lá não dá para vacilar, porque o Vasco não decretou o placar, não abriu o placar, e o Corinthians deixou o Vasco jogar, ficar à vontade. O Vasco esteve em casa ontem na Arena. Renato, eu olho para o menino e o seu verme que ele tem. Então eu olho para você e tenho certeza que você está em busca do equilíbrio. E o equilíbrio sou eu. Porque eu sou daqui de todos. Explica melhor essa história. Só eu não sou da Timão Press. Porque a revolta do Capelanes mostra a revolta... Não, você também é. Você, Cicinho, na hora que aperta... Marco Aurélio, na hora que aperta, vocês entregam. Corintiano. Vocês têm uma vontade de gritar vai Corinthians, que eu tenho certeza... Não segura não, tá acabando o ano, pode soltar. Então, em busca do equilíbrio, que eu posso afirmar a você que quando você vê essa revolta toda do Capelani, você nota de que lado ele tá, né? Ele se confunde, ele quer elogiar o Diniz, mas não quer elogiar o Vasco, não quer elogiar quem executa, mas esquece que o Diniz é técnico do Vasco, quem executa as ideias do Diniz são os jogadores. Aí daqui a pouco ele começa a xingar o Dorival, mas um dia desse estava enchendo a bola do Dorival, que tirou o Cruzeiro da Copa do Brasil, né? Então, e o Palmeiras também. Em linhas gerais, muita atenção porque eu vou falar. O Vasco da Gama é o grande rival do Flamengo, embora muita gente não reconheça, coloca o Flamengo num patamar muito mais alto e tal, e de títulos de fato é. Mas é o grande rival. Aí o Vasco assiste o Flamengo ganhar o que está ganhando, e sabe o que vai acontecer?
O Vasco não vai perder esse título pro Corinthians lá. É uma questão de honra pro Vasco. Há quanto tempo o Vasco vem passando dificuldades e tal. Esses caras se venderam muito em campo, Renata. Se doaram muito em campo, correram mais que o Corinthians, foram mais organizados. Tinha tudo para ganhar o jogo e por um detalhe não ganhou. Por alguns centímetros do impedimento não ganhou o jogo. Já era Vasco campeão. Parabéns aí ao Vascudo. Calma. Todo mundo vai ter uma experiência de um jogo em que você poderia ter matado, poderia ter resolvido, não fez, e depois, na sequência, alguma coisa ruim aconteceu. Eu lembro de Inter e Fluminense. O Inter no Rio de Janeiro contra o Flu arrebentou. Chegou em Porto Alegre. Que jogo é esse, Rê? Eliminado Libertadores, 2023. Você não lembra? O Fluminense foi com o Boca Juniors para a final. E aí depois o Fluminense tomou 4-0 do Manchester City. Bom, seguinte. Ai. Tá aí, fiel. O povo querendo trazer treta, querendo trazer picuinha, polêmica. É discussão de jogo. Uma partida aqui de várzea, de rua, de amigos aqui de quebrada. Tem essas discussões aí, é normal. Terminou a partida, todo mundo tomando uma coca, uma tubaína, um sorvete, comendo ali um churrasquinho e já era. Corinthians ficou devendo. Ficou devendo demais. Eu ainda quero acreditar. Eu acho que eu tô tentando ser ingênuo demais em acreditar que os caras tiraram um pouco o pé por conta dos cartões. Claro que não justifica passe errado, não conseguir sair da marcação do Vasco. O Vasco foi bem, o Diniz foi bem. Mas eu vejo que o time do Corinthians não foi o que foi com o Cruzeiro nos 2 jogos. 7 pendurados não é brincadeira, fiel. Se a gente perde 2, 3 desses titulares aí, quebra com o time. E não tenho dúvida nenhuma que vai ser diferente no domingo. Queria que você deixasse sua opinião. O que você espera desse Corinthians pro domingo? Ainda acredita no título? Deixa aqui embaixo, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, domingo é nóis, o título é nosso. Até o próximo vídeo. Valeu!